Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Que maravilha, né, meus irmãos? Deus está sobre todas as coisas, tudo está sobre o seu poder. As tempestades, o mar, o dilúvio, tudo está sobre as suas mãos. Louvado seja o nosso Deus cheio, um Deus santo, um Deus cheio de santidade, de bondade e de misericórdia. Um Deus que cuida do seu povo, coloca paz no seu povo, um Deus que cuida dos seus filhos. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar você, neste momento, querido irmão, momento de culto e adoração ao nosso Deus, nesta quarta-feira. Quero convidar você a, junto comigo, buscar a presença do nosso Deus. Por isso eu te peço que você feche os teus olhos nesse momento e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez nós podemos louvar o teu nome, Senhor, buscar a tua presença e certamente te achar neste momento, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor está em todos os lugares. E neste momento, Deus querido, a tua igreja, a IPI de Vila Formosa, se reúne neste momento para louvar o teu nome, para buscar a tua presença, para falar contigo e também, Deus querido, para oferecer e colocar a nossa vida diante de ti, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos ajude, Senhor, a ter uma vida direita, séria diante de ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, merece todo louvor, toda honra, todo culto, Senhor, e nós queremos fazer isto nesta noite, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos ajuda, Deus, a caminhar contigo. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita, Senhor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, graça e paz. Nós vamos ler em 1 João, capítulo 5, dos versos 1 ao 4. Diz assim: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que crê é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Graça e paz, irmãos. Estarei lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1
2 e 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigada, Pai Santo, Pai querido, por mais esse momento que o Senhor nos dá de entrarmos na Tua presença, Senhor Deus, e colocarmos nossas vidas nas Tuas mãos. Primeiramente, queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, os enfermos que estão no nosso grupo, Senhor, que têm pedido oração. Tu conheces cada nome que ali está, Senhor Deus, Tu conheces cada necessidade, Senhor. Te pedimos também pelos enlutados, Senhor Deus, que o Senhor venha confortar e consolar esses corações, os corações dos familiares, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vacina que temos agora no nosso país. Muitas pessoas já estão vacinadas, Senhor Deus, e nós temos certeza, Senhor, que tudo isso passará, porque nós temos fé em Ti e cremos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, pelas famílias assistidas na nossa igreja, te pedimos pela IPI de Vila Formosa, por cada irmão que congrega ali, por cada família, Senhor Deus, da IPI de Vila Formosa. Em nome de Jesus, te pedimos pelo nosso pastor Gilberto, pela sua família, por todos, Senhor Deus, todos os irmãos que congregam na IPI de Vila Formosa. Muito obrigada por tudo, fica conosco agora e sempre. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva, glória do céu. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade
Noite, a paz a todos, amém? Bom nós adorarmos ao Senhor, né? Orarmos a Deus, cantarmos cânticos de adoração, louvor a Ele, mas também é bom nós ouvirmos a voz de Deus. E eu quero, nessa noite, refletir com vocês. Nós estamos falando sobre o reino, trazendo luz aí, o que significa o reino de Deus para nós, com o que ele se parece, como nós podemos notar a manifestação do reino de Deus em nosso tempo, em nosso mundo, entre nós. Eu quero convidar os irmãos e irmãs para nós refletirmos nessa noite sobre o seguinte tema: a mentalidade do reino. A mentalidade do reino. Irmãos, o dicionário Oxford, ele traz o sentido, o significado de mentalidade como um conjunto de manifestações de ordem mental, como crenças e a maneira de pensar. Podemos dizer então assim, uma pessoa, por exemplo, tem uma série de ideias, uma diversidade de convicções e pensamentos que formam uma visão que ela tem da vida, como ela se compreende, como ela vê o mundo, como vê as pessoas, como ela se relaciona. E tais ideias e convicções se tornam uma base para ela, um fundamento de uma mentalidade. Logo, então, a mentalidade é a sua forma de entender a existência, como ela pensa a vida, como ela vê a vida humana, como ela se vê no mundo. Trazendo essa ideia para dentro do tema do reino de Deus, a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual é a ideia que você tem de reino de Deus? Ou como você entende a realidade da sua vida, das suas crenças a partir do reino de Deus? Querido, sei que há de certa forma em nosso tempo, um certo descrédito quando se fala a palavra reino. Até porque ela remete ao nosso contexto brasileiro, né? Ao período imperial, quando se tinha, e ainda nós temos essa ideia, mesmo que na época do império, não era tanto assim, né? Mas a ideia que nós temos geral de reino é um manda e todos obedecem, né? Um ponta o caminho e todos têm que seguir, um fala, todos têm que baixar a sua cabeça e servir. Então a ideia que o mundo tem de reino é de um certo autoritarismo, né? Uma autoridade suprema que fala e todos obedecem. Então falar de um Deus soberano, de um Deus com autoridade, de um Deus cuja autoridade é de rei, não soa muito aceitável, muito acolhedor na nossa sociedade. Logo, muitos têm a ideia de Deus rei como aquele que é autoritário, aquele que manda, aquele da qual a gente tem que obedecer de forma cega, mesmo que nossas ideias sobre crença, sobre a vida, sobre a existência, sejam opostas àquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manifesta em sua palavra. Então nossa sociedade não aceita muito a ideia de reino e nem de um rei, e pensar em Deus como rei não é uma coisa muito acolhedora em nossa sociedade atual. No entanto, como escreveu Donald Campbell, ele disse que Jesus exercia, é uma frase que eu quero deixar para vocês, e próximo slide isso. Ele diz que Jesus exercia poder através da influência, não da coerção, não do tipo do controle sobre a vida das pessoas. A ideia, a mentalidade de reino, no contexto do Novo Testamento, a partir do Evangelho, a partir da mensagem de Jesus, não é desse tipo que nós conhecemos, do tipo da coerção, do tipo do controle sobre a vida das pessoas, de controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem. É um controle do qual, por exemplo, a gente tem hoje uma lei de proteção de dados, da qual todos os organismos, especialmente igrejas, a nossa igreja, haverá de cumprir à risca esse controle, né? Já temos essas informações, porque não é a ideia que nós temos de reino humano, é alguém que está controlando a sua vida, da qual lhe rouba a tua autonomia, a tua liberdade de escolha, de pensamentos, de comportamentos.
Mas não é isso que nós vemos nos evangelhos. Craig vai falar que Jesus exercia a sua influência de forma diferente, não com coerção, não com obrigatoriedade, não com autoritarismo, mas de uma forma totalmente diferente. O reino de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa através do serviço. O próprio Jesus serviu. Notem para essa frase que nós colocamos para você ler conosco, Marcos capítulo 10, verso 45. Jesus faz a seguinte afirmação: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. A mentalidade do reino de Deus não é do tipo você me serve e eu sou servido. É invertido aqui. No reino de Deus a ideia é contrária. Jesus é quem serve, é Jesus quem se prontifica, é Jesus quem vem a mim e a você para servir a mim e a você. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Nós temos aqui uma boa ilustração da mentalidade do reino de Deus. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer tão logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante, uma família nobre, foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados e deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro, até a minha volta. Aconteceu que o povo de seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os seus empregados a quem tinha dado dinheiro, para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão ou senhor, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Então o patrão respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou o homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar.
Senhor, nós lemos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Temos necessidade, Senhor, de sermos ensinados, necessidade que o Senhor fale no nosso coração, necessidade que sejamos transformados dia após dia e mediante o poder da Tua palavra. A palavra é Tua, o Evangelho é Teu, a história é Tua. Então, Senhor, através dela, toca a história da vida de cada um de nós. Muda aquilo que precisa ser mudado, transforma, Senhor, a fim de que nós sejamos parecidos com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça isso, nesta noite, em cada um de nós, em cada um que aqui está, em cada um dos nossos irmãos que estão em suas casas. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto está dentro do contexto de Jesus na casa de Zaqueu. Os versos anteriores do capítulo 19, temos a história de Jesus na casa de Zaqueu, e os irmãos, talvez muitos daqui já saibam dessa história. Zaqueu é um homem rico, era cobrador de impostos, mas não era bem visto pela sociedade. Seus próprios compatriotas, judeus, detestavam esses cobradores de impostos, ainda mais um judeu cobrar imposto de outro judeu, porque era notório que os cobradores de impostos, eles colocavam ainda mais impostos, carregava mais jornada de trabalho, recebia ainda mais aquilo que não era justo. É mais ou menos o nosso contexto, de inflação alta, de salário pequeno, de uma cesta básica absurda, de gás a preço lá em cima, de qualquer combustível. Além desses fatos, esses cobradores ainda subjugavam, colocava taxas mais altas e fazia com que as pessoas assim pagassem. E eles lucravam com isso. Esse texto que nós lemos, essa parábola que Jesus conta, ele conta a todos aqueles que estavam na casa de Zaqueu. Ao Zaqueu arrependido, ao Zaqueu convertido a Jesus, ao Zaqueu que diz: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais a todos aqueles a quem eu roubei. Aquele Zaqueu transformado e os seus convidados e muitos cobradores de impostos que estavam ali. A esses homens, muito provavelmente mulheres que estavam ali servindo também as mesas, era um jantar. Jesus conta a eles esta parábola. A razão que nos faz entender por que motivo Jesus conta essa parábola é que havia uma expectativa, tanto dos discípulos de Jesus, quanto de Zaqueu, de outros que ali estão na casa de Zaqueu, essa expectativa de que Jesus subiria ao trono, que Jesus seria feito rei em Israel. Era a próxima Páscoa. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele passa por Jericó, onde acontece essa cena da transformação de Zaqueu. A grande expectativa é que em Jerusalém e durante a festa da Páscoa, Jesus fosse aclamado rei em Israel. Que Jesus então ocupasse o trono e por isso se tornasse rei em toda a nação. Mas não apenas rei, mas o rei libertador, que poderia então libertar Israel da dominação estrangeira, de expulsar do território de Israel os romanos, de se tornarem livres, independentes, não mais vassalos de um autoritarismo dos Césares, dos imperadores romanos. E esta parábola Jesus conta a fim de neutralizar esses pensamentos, esses ideais, essa mentalidade de reino que tantos judeus, discípulos de Jesus e os amigos de Zaqueu tinham de Jesus, tinham a respeito do reinado de Jesus, e a fim de neutralizar essa mentalidade de reino, Jesus conta esta parábola. Jesus resume a parábola afirmando que o serviço é o ideal desse reino. A mentalidade do reino que Jesus vem anunciar através do Evangelho é o serviço.
Nessa parábola nós temos a presença então de um nobre, de uma pessoa importante, de uma família importante, e aqui esse nobre é o próprio Jesus. Nós temos os cidadãos, aqueles que rejeitam que este nobre se torne rei sobre eles. Nós temos os empregados, os servos, que hão de prestar contas ao seu patrão, ao seu senhor, ao seu rei. E por fim nós temos a destruição dos oponentes. Dentro dessa parábola, desse relato, nós temos algumas lições que nos ajudam a entender qual é a mentalidade do reino presente nessa parábola e na mensagem de Jesus. Há 4 lições que aprendemos aqui. Primeira, investir na vida das pessoas é uma bênção. Investir na vida das pessoas é uma bênção. A parábola conta a história de um investimento, de um senhor, de um dono de terras, de um patrão que investe na vida dos seus empregados. Aqui são 10. Todos eles receberam uma mesma quantia de valor, uma moeda de ouro. Diferentemente da parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, quando o Senhor, o patrão, entrega a cada um uma quantidade diferente de valor, aqui nesse texto, os 10 empregados recebem uma mesma porção, uma mesma quantidade, uma moeda de ouro. A parábola conta a história desse nobre que, em busca de um reino, confia, entrega os seus tesouros, entrega a sua moeda, entrega os seus bens, investe na vida dos seus empregados. E fica claro aqui para nós que Jesus está falando dele mesmo. Ele é esse nobre, ele é essa pessoa importante, de família importante, que entrega as suas moedas de ouro a todos os seus servos, a todos os seus discípulos, para uma alusão aqui muito significativa da sua ressurreição, da sua volta aos céus, da sua ascensão. Agora imagine você, irmãos, na casa. Imagine que você esteja na casa. Imagine que aqui seja uma casa, uma grande casa, a casa de Zaqueu. Imagine que eu e você somos os convidados nesse jantar que Zaqueu está dando. Imagine que você fica estupefato pelo fato de Zaqueu, um ladrão, agora convertido a Jesus. Imagine você que agora está assim com a expectativa de ir com Jesus, seguir para Jerusalém, e ali você, juntamente com tantos outros, fazer Jesus rei em Israel. E de repente você começa a ouvir a história, essa historinha de Jesus, essa história contada por Jesus. É muito certo que Jesus está fazendo uma alusão aqui, não de uma história que não tenha um contato com a realidade. Na verdade, toda a história que Jesus conta sempre faz alusão a algo que faz parte da realidade ou da história do povo. Herodes Antipas, de uma família nobre, seu pai era rei, e ele queria também ser rei. E era comum na história antiga do Império Romano, os nobres irem em procissão ou irem em caravana, a fim de, no Império Romano, diante dos Césares, pedir o direito de legitimidade como descendente de uma família real, ter o direito de se tornar rei. Herodes Antipas fez isso. Quando chegou ao imperador, o imperador não lhe otorgou o direito de rei. Não fez isso. Mas permitiu que ele voltasse com um direito de governar, até que fosse digno do título de rei em Israel. No entanto, passou 10 anos, ele não conseguiu o direito de rei. Isso aconteceu com Herodes Magno. Mas seu filho Arquelau queria também o direito de reivindicar o direito de ser rei, viajou também para Roma.
Arquelau viajou para Roma a pedir ou reivindicar o reino. Mas César Augusto não deu direito. Então podemos imaginar a expectativa que as pessoas e os discípulos tinham sobre Jesus. Será que Jesus iria para Roma também? Será que haveria talvez um grande baixo-assinado na população de Israel, dizendo: nós queremos Jesus como rei em Israel? Será que as pessoas importantes iriam numa caravana até o Império Romano e diante de César pedir: nós queremos, reivindicamos que Jesus seja rei, e coloque lá a genealogia, aquela que está em Mateus capítulo 1, talvez registrando: olha, nós queremos comprovar a veracidade de que Jesus, ele vem da geração de Davi e que ele tem direito de reivindicar o trono de Israel. Não estaria todos aqueles que ali ouviam Jesus, não estariam eles com esse pensamento, com essa mentalidade de reino? Vamos fazer isso? Vamos reivindicar para Jesus? Vamos enviar Jesus para o imperador? Vamos pedir que ele coloque a mão sobre Jesus, coloque uma coroa sobre Jesus e ele retorne como rei. Queridos, não se tratava disso. Não se tratava de uma partida de um lugar, Jericó, para outro, Israel, e para outro, Roma. Jesus não estava se referindo a isso. Na verdade, Jesus estava se referindo à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão, ou à sua ida aos céus. Seu assentar-se no trono divino, como Apocalipse capítulo 3, capítulo 4, capítulo 10, faz menção do seu reino e do tipo de reinado, do reino eterno. É claro que naquele momento nenhum dos ouvintes de Jesus e nem mesmo os discípulos entenderam o que estava ele dizendo, mas certamente vieram a entender depois. O fato é, irmãos, que os seus servos recebem cada um valor, uma moeda. Eu e você recebemos. Antes de ele partir, ele nos deu. Antes de ascender ao Pai, antes de subir ao trono, antes de assentar-se ao trono do reino eterno, ele deu a mim e a você uma moeda, um valor. Essa moeda de ouro era uma dracma, uma moeda grega que valia, uma mina, era uma moeda grega que valia uma quantidade de 100 dias de um trabalhador. 100 dias de um trabalhador. Pensa você o seu salário e 3 meses, pouco mais do que isso. Era a quantidade que eles tinham recebido, cada um. Cada servo tinha que negociar o que haviam recebido. Podemos então deduzir aqui, queridos, que cada um tinha liberdade para negociar. Negociar aquela moeda deve ser entendido como uma proclamação da mensagem do Evangelho. Negociar aquela moeda, na verdade, era a forma como eles poderiam tratar do Evangelho, o bem mais precioso dado a eles e a nós. A influência do Evangelho, o poder do Evangelho de convencimento, de conversão, de transformação de pessoas e da sociedade. É o Evangelho no centro da vida dos discípulos de Jesus, da nossa vida, da nossa sociedade. É o Evangelho no centro da vida da igreja, é o Evangelho proclamado no mundo. Nós, irmãos, recebemos esse bem precioso da graça de Deus. Ele nos deu, Ele confiou a mim e a você, colocou nas nossas mãos o Evangelho. Eu quero fazer aqui uma forma muito ilustrativa. Pegue cada um, se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Pegue na mão, hein? Se você tem a Bíblia no celular, pegue o celular. Levanta-se um pouquinho, a Bíblia ou o celular. Esse é o bem mais precioso que você recebeu. O Evangelho de Jesus. Não é a chave do seu carro que está aí com você, ou da sua casa, não é a sua carteira com dinheiro, nem o cartão de crédito que está aí no seu bolso, nem a sua própria vida. O bem mais precioso que você recebeu é o Evangelho, é a palavra,
Esse é o bem mais precioso. Pode baixar a sua Bíblia, seu celular. A lição primeira que nós aprendemos aqui, que Jesus investe aquilo que é mais importante para Ele na sua vida, na minha vida. Porque o Evangelho se resume na própria vida de Jesus. O Evangelho resume o projeto de Deus para a vida humana, de reconciliação de todas as coisas, de salvação. O bem mais precioso, que é o próprio Jesus, Deus nos deu. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Evangelho que nós temos em nossas mãos, quer físico, Bíblia, quer no celular, o Evangelho é o bem mais precioso que Deus nos deu, porque o Evangelho é o próprio Jesus. Devemos investir o Evangelho na vida das pessoas, irmãos, como Jesus investiu na vida dos seus discípulos, como Jesus insistiu com seus discípulos, e eram pessoas tão diferentes umas das outras, mas Jesus investiu, apesar das suas diferenças, apesar das divergências que tiveram. Vou dar um exemplo. Os irmãos Tiago e João, há evangelhos que digam que foi ele, há outro evangelho que diz que foi a mãe deles, que chegam a Jesus e diz: Senhor, quando o Senhor entrar no reino, quando o Senhor tomar posse do reino, quando o Senhor sentar-se no seu trono, coloca o meu irmão Tiago à esquerda do Senhor, me coloca à sua direita, ou é a mãe que diz: olha, Senhor, coloca os meus filhos, cada um ao seu lado. Os demais discípulos, aquilo deu uma confusão, um conflito, né? Imagine só, são 12, e aí 2 querem ficar mais próximos, e os demais são excluídos? Vão sentar mais distante, vão sentar mais... Porque sentar-se à direita, irmãos, é a ideia de prestígio. Não é somente quero sentar porque eu quero ficar perto de Jesus. Não é esse sentido da espiritualidade, dessa piedade, quero estar mais próximo de Jesus. Não. Sentido de sentar ao lado do rei é prestígio, é ego inflado, é ser mais. O grande vilão do ser humano não é apenas o dinheiro, né? A gente fala, o dinheiro controla o coração, não, é a ideia de poder, é a ideia de poder. Tem gente que não tem tanto dinheiro, mas tem uma influência, um poder sobre as pessoas tremenda, capaz de persuadir as pessoas, de levá-lo a situações extremas. Dias atrás, não sei quantos de vocês viram essa notícia, de um grupo de amigos que queriam ver se a pessoa ia cometer suicídio mesmo, e fizeram de tudo até matar mesmo a pessoa, enfim. Essa ideia de poder sobre a outra, de influência má sobre a outra. Ali estava instaurada uma confusão tamanha, porque 2 de seus discípulos queriam poder, queriam influência. Devemos investir na vida das pessoas, irmãos, apesar delas, apesar do comportamento delas, apesar das rejeições. Eu sei que às vezes é difícil nós lidarmos com rejeição. Ah, pastor, tem falado de Jesus, eu tento investir Jesus, o Evangelho na vida das pessoas. Ah, mas aquela pessoa não me ouve. Ah, aquela pessoa para me ouvir, depois faz tudo o contrário. Aquela pessoa para ouvir no domingo, mas a partir da segunda-feira até sábado só faz burrada. E a gente acaba, nesse sentido da rejeição, abandonando, esquecendo, nos desmotivando, apesar de que o Evangelho diz: invista, fale, pensa nos discípulos, cada qual diferente. Mesmo Jesus, sabedor de Judas que iria traí-lo, Jesus nunca retirou a mão, nunca deixou de insistir, nunca deixou de falar, nunca deixou de dizer: venha, vamos juntos.
nunca deixou de dar a ele o presente de ver milagres, de ouvir os seus ensinos, de ter a sua companhia, de ter a sua instrução, de certamente receber a sua oração. Então, somente no dia certo, quando o traidor deveria ser revelado, Jesus revelou, mas até então passaram-se mais de 3 anos e Jesus investiu em Judas, investiu em todos os outros discípulos, porque eu e você, irmãos, não deveríamos investir nas pessoas. Jesus investiu na sua vida e investe na sua vida, com graça, com amor, com paciência, com compaixão. Timothy Carricker, um pastor presbiteriano norte-americano que vive há anos no Brasil, parceiro da nossa igreja, ele disse que a igreja é serva do desejo evangelístico de Deus. A igreja é serva do desejo evangelístico de Deus. Então, irmãos, como serva, eu e você devemos o quê? Investir nesse desejo evangelístico de Deus, de chamar as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação. Proclamar o evangelho não deve ser um peso para nós, mas uma bênção. Segunda lição, os planos de Deus não podem ser frustrados. O texto nos diz, a parábola, que havia um grupo de pessoas, cidadãos, os súditos, que não queriam que esse nobre reinasse sobre eles. Por isso enviou uma comitiva, para que falasse, para intercedesse a César, dizendo: nós não queremos esse homem reinando sobre nós. Não lhe outorgue o direito de ser rei sobre Israel. Tentar impedir alguém de tornar-se rei era algo que ocorria com frequência. Herodes, Arquelau, filho de Herodes Magno, após a morte de seu pai, ele peregrinou até Roma. Tentou reivindicar de César Augusto o posto de rei da Judéia. No entanto, o imperador não reconheceu, não lhe deu o direito, mas lhe fez etnarca, autoridade, uma autoridade sobre a Judéia. Passados 10 anos, ele não conseguiu ser rei. Embora Arquelau tivesse construído ali em Jericó, e notem como Jesus faz uma alusão da sua parábola, dessa história, com a história de Jericó, com a cidade de Jericó, com os conterrâneos ali. Arquelau fez um aqueduto em Jericó, a fim de irrigar as plantações. Jericó fornecia na sua agricultura alimentos para toda Israel. Ele construiu um palácio magnífico em Jericó. Era o palácio real, onde os reis eles poderiam ir se refugiar, temporadas de férias. A cidade de Jericó era uma cidade muito boa. Arquelau foi destituído do seu posto, do seu cargo, após 10 anos de governo. Foi obrigado a se exilar. Algo semelhante aconteceu com Herodes Antipas. Sua tentativa de receber o título e autoridade real foi frustrada por um outro, chamado Herodes Agripa I. Então notem esses nobres e famílias nobres sempre buscando, sempre desejando ser rei. Na parábola percebemos nas palavras de Jesus que cidadãos também tentaram impedi-lo de ser rei, de concretizar o seu propósito. Jesus está falando aqui de si mesmo e da crucificação, que foi essa tentativa de dizer: nós não queremos Jesus como rei. E se você ler os evangelhos, as palavras de Pilatos, Pôncio Pilatos, que era o governador romano sobre a Judéia, ele diz: esse é Jesus, o rei de vocês? Não. O próprio Pilatos pergunta a Jesus: você é rei? Jesus diz: é você que está dizendo. O plano das pessoas era não permitir que Jesus fosse rei. Essa era uma expectativa na Páscoa. E é por isso que os cidadãos, os judeus, as autoridades judaicas,
eles sabendo dessa especulação, desse propósito, desse desejo, por uma boa parte daqueles que haviam seguido Jesus, daqueles que tinham essa mentalidade de reino, na pessoa de Jesus, eles fazem de tudo para levar Jesus, não apenas ao julgamento da corte romana, mas à morte, e morte por crucificação. Eles queriam impedir Jesus de se tornar rei, de reinar, de governar sobre a vida deles e sobre a vida de toda Israel. Mas Jesus está falando nessa parábola que tal tentativa de frustrar os planos de Deus não terão êxito. O próprio Jó, diante da sua história de vida, notem para o que ele vai dizer no capítulo 42, verso 2 do seu livro: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém poderá frustrar os planos de Deus. E eu digo aqui, irmãos, nem perseguição, nem sofrimento, nem morte, nada poderá frustrar os planos de Deus. Pode passar os tempos, pode passar as gerações, pode passar os séculos e os milênios, nada poderá frustrar os planos de Deus, o kairos de Deus, o tempo de Deus. Terceira lição: aos seus servos haverá prestação de contas. Os versos 15 a 19 diz que o rei volta. Aquele nobre senhor vai para receber o título de rei, para sentar-se ao trono, no seu trono, mas voltará. E quando esse rei Jesus regressar, ele vai chamar os seus servos para a prestação de contas. Notem aqui, irmãos, o texto diz: não vai chamar as pessoas do mundo, vai chamar os seus servos. Ele não vai chamar as pessoas desconhecidas na prestação de contas. As pessoas, o mundo todo, chegarão-se diante do tribunal de Jesus para serem julgadas. Mas nesse texto, nessa parábola, Jesus chama os seus servos, as suas servas, os seus empregados para a prestação de contas. Está falando de mim e de você. Jesus vai chamar você, vai chamar a mim, para que eu e você possamos prestar contas daquilo que recebemos. O que nós recebemos? Qual é o bem mais precioso que recebemos? O que, irmãos? O Evangelho. Jesus vai chamar assim: Alexandre, o que você fez do Evangelho que eu dei para você? O que você fez? Você investiu? Ou deixou de investir? Você investiu o Evangelho na vida de uma pessoa? Ou não? O retorno de Jesus, no seu retorno ele vai chamar um após o outro, a fim de prestar contas do negócio que fez, o modo que como eu e você tratamos do Evangelho. Nós tratamos as pessoas e coisas com muito carinho, com muita devoção, mas às vezes eu tenho a impressão que não tratamos semelhantemente e até mais ainda com o Evangelho que recebemos. O texto diz que o primeiro servo não diz que a sua mina, não diz que ele, que ele dobrou, que ele conseguiu. O primeiro servo não diz que ele fez, foi pela sua capacidade, foi pela sua forma de interagir com as pessoas, que o Evangelho foi multiplicado, mas ele diz que a tua mina rendeu. O dinheiro que você me deu é que rendeu, ou seja, é o teu Evangelho que rendeu, é o teu Evangelho que multiplicou, é o teu Evangelho que expandiu. Aquele servo não exalta a si mesmo, mas exalta a mina do Senhor, exalta o Evangelho de Jesus, com uma modesta alegria. Aquele servo se apresenta diante do seu Senhor e enaltece aquilo que o patrão lhe confiou, aquilo que o Senhor lhe entregou, e relata como isso provou ser frutífero na vida de outras pessoas. Quando Jesus voltar, irmãos, e chamar eu e você um após o outro para a prestação de contas, qual é a resposta que vamos dar?
não é pela nossa capacidade, irmãos. Então, eu digo a você que talvez não tenha investido o evangelho na vida das pessoas, não tenha medo de investir, porque não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver se você tem curso de teologia, não tem. Se você é universitário ou fez apenas até a 4ª série. Não é pelo que você tem, não é pela sua capacidade de falar. Até irmãos, a gente às vezes tem essa baixa autoestima, né? Ah, pastor, eu não sei falar. Não sei falar. Não tem a ver com você, irmãos. A tua mina rendeu, o teu evangelho frutificou, o teu evangelho alcançou, o teu evangelho transformou. O evangelho tem a ver com Jesus, irmãos. E é por isso que nós temos essa palavra tão linda do profeta, que nos diz assim, o Senhor dizendo através do profeta, que a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que apraz, que agrada ao coração de Deus. Quando investimos o evangelho na vida das outras pessoas, é o poder de Deus que está sendo atuante na vida da pessoa. Paulo, apóstolo de Jesus, diz assim: pregue a tempo fora de tempo. Ele usa um trocadilho aqui que só no grego nós podemos entender. A tempo ou fora de tempo? Kairos e Cronos. No tempo de Deus ou não no tempo de Deus. Pregue. Pastor, mas eu não sei qual é o tempo de Deus. Você sabe? Qual é o tempo de Deus que vai tocar na vida daquela pessoa, vai transformar aquela pessoa? Pregue. Somente pregue. Invista o evangelho. É o evangelho que vai colher frutos, é o evangelho que vai transformar a vida. O segundo servo, semelhantemente ao primeiro, não exalta a si mesmo, mas diz: a tua mina rendeu 5 minas. O teu evangelho também produziu na vida de outras pessoas. O evangelho que o Senhor me deu, através dele, 5 mais pessoas foram alcançadas. Então o rei Jesus diz a ambos: muito bem, servo bom. Uma tradução que eu gosto aqui, ele diz assim: esplêndido. É como se o próprio rei estivesse dizendo: que maravilha. Mas há um terceiro servo. O servo que não comprovou ser fiel, que fez uma escolha de não investir o evangelho na vida das outras pessoas, mas de reter o evangelho. E não apenas reter o evangelho, pior ainda, ele escondeu o evangelho. Ele não reteu. Há quem diga: pastor, eu não sei falar, eu não vou investir. Há quem retém o evangelho apenas para si. Mas esse aqui é mau, porque ele não retém nem para si, ele esconde. Era comum na época, cultural, como quem já ouviu falar assim dos antigos, né? Antepassados nossos, que escondia dinheiro debaixo do colchão. Naquela época era esconder dinheiro e enrolar no lenço. Há quem até enterrava dinheiro. Aquele homem ocultou o bem mais precioso, escondeu de si e dos outros. Irmãos, William Gurnall, notem para o que ele vai dizer. Deus não quer nada mais do que fidelidade da nossa parte. Deus não quer nada mais do que fidelidade. Aos 2 primeiros servos, bom e fiel. Ao terceiro, você foi infiel. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz o próprio Jesus: sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte não é momentos de fidelidade, é fidelidade até o fim. É fidelidade até as últimas consequências. Murray vai dizer essa frase que eu achei fantástica. Ele diz: a fidelidade a Deus é nossa primeira obrigação em tudo que somos chamados a fazer a serviço do Evangelho. Tudo que somos chamados a fazer. No seu trabalho, o Evangelho está presente com você. Você pode investir em algum momento, de repente, o seu patrão, a sua patroa, fala alguma coisa.
está passando por uma situação, você conhece bem, talvez até o seu patrão, talvez seus amigos, colegas, pelo olhar, pela forma da expressão do rosto, você diz, você não está bem, não estou bem, invista o Evangelho. É muito falar do Evangelho, do Jesus solidário, do Jesus que se aproxima na nossa dor, do Jesus que não quer que a gente viva esgotado emocionalmente, mas quer saúde para nós. E o Evangelho nos traz a verdade de Jesus que nos ama, que cuida de nós, quer restaurar a nossa vida. Interessante que aquele terceiro servo, ele, na sua defesa, ele diz que o motivo pelo qual ele não negociou o bem que recebeu de Jesus, o bem que recebeu do rei, a razão é porque o patrão é severo demais, exigente, baseou-se na mesma lógica que na parábola dos talentos, aquele que escondeu o talento também disse, olha, eu não fiz porque eu sei que o Senhor é um Senhor severo, exigente. O que se coloca diante de nós, irmãos, são duas exigências, fidelidade e esforço. Fidelidade e esforço. Mas há uma terceira lição e última. Ao ser humano cabe-lhe uma decisão. O texto diz, Jesus começa contando a história para Zaqueu, para os amigos de Zaqueu, para os discípulos, para mim, para você que está nessa casa. Conta sobre 10 empregados. Mas quantos prestam conta? 3. Sabe o que isso nos ensina? Que há ainda 7 pessoas que deveriam prestar contas, que haveriam de prestar contas. Jesus faz uma pausa. E essa pausa aqui é bem intencional. Jesus está dizendo assim, agora se coloque. Você pode ser o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º, o 1º. Cabe uma escolha fazer aqui, irmãos. Uma dura sentença foi promulgada àquele terceiro. Em contrapartida, uma bem-aventurança foi proclamada ao que multiplicou, àqueles que multiplicaram, àqueles que investiram. A ideia aqui, irmãos, é que eu e você temos uma decisão a tomar. Dr. Augusto Cury diz, ele escreveu, dizendo que o destino é uma questão de escolha. Qual seria o destino daqueles 2 primeiros e qual seria o destino do terceiro servo? E qual o nosso destino? Quando Jesus vier e nos chamar para a prestação de contas, qual será o nosso destino? Esse destino futuro, cabe a esse destino futuro uma decisão no presente. Ou ouvir de Jesus servo bom e fiel, ou servo mau e infiel, depende de uma decisão hoje. Depende de uma escolha que você tomará agora. A tua escolha no presente vai determinar como é que você será recebido e quais são as palavras que você ouvirá do Rei Jesus. E aqui tem 3 implicações para terminarmos, para concluirmos. Primeira, como cidadãos do reino somos impelidos a servir. Como cidadãos do reino somos impelidos a servir. Jesus, em vez de exigir serviço, ele serviu. Em vez de dominar como rei, ele convidou as pessoas para segui-lo. Sem barganha, sem corrupção, como nós vemos no nosso tempo, sem coerção, sem forçar ninguém, mas ele fez o convite. Quem quer vir, venha, me siga. Então nós, como cidadãos do reino, somos impelidos a servir como Jesus. Segunda, aliás, há uma frase aqui que eu quero colocar. Timothy Keller vai dizer assim: os seus problemas não podem te impedir de servir. Eu achei tão fantástico isso, porque às vezes a gente coloca coisas, né? Eu não posso porque eu estou doente, eu estou em tratamento, não posso porque eu sou incapaz, não sei falar, eu não posso porque eu tenho pouco conhecimento bíblico, eu não posso porque eu sou uma pessoa nova na fé. Sempre a gente coloca impedimentos, colocamos barreiras.
Os seus problemas não podem te impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. Segunda aplicação para nós, como cidadãos do reino, somos desafiados ao exercício da compaixão. Enquanto temos o evangelho em nossas mãos, somos assim desafiados a exercitar a compaixão como Jesus. Enquanto caminhamos com as pessoas, enquanto caminhamos na história da nossa vida, a compaixão caminha lado a lado da nossa vida, da nossa história, das nossas experiências, das pessoas com quem nos encontramos, com quem nos relacionamos. Donald Campbell, ele vai dizer que o poder pessoal de Jesus vinha de sua compaixão notável por todos. Não era do tipo de um rei que não se compadecia, mas um rei que tinha como base do seu reinado a compaixão. Mas terceira aplicação e última, fidelidade e esforço são as marcas dos cidadãos do reino. Fidelidade e esforço são as marcas que devemos carregar conosco. A parábola de Lucas nos lembra que todos nós temos uma só tarefa, a de viver a fé na prática. Durante esse período que eu e você estamos esperando o retorno do Rei Jesus, a fidelidade e o esforço, meu e seu, precisam ser comprovadas em palavras, em gestos, na vida, quer comunitária, na vida particular e individual. Que Deus nos ajude a isso, irmãos. Que tenhamos a mentalidade do reino de Deus, como cidadãos desse reino, cuja experiência na nossa vida também é de servir, à medida e ao exemplo de Jesus, com compaixão, mas carregando sobre nós as marcas da fidelidade e do esforço em investir o Evangelho na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus.